Começando mais um diário de trade aqui, revisão dos últimos dias do índice, dólar e também ativos internacionais. Antes que eu comece a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, depois eu falo do índice, macroeconomia e também ativos internacionais. Então, dólar primeiro. Então, dólar, os últimos dias, tem alguns dias já que eu não faço operação no dólar. Não estou achando um cenário mais claro, precisava, assim, poderia ter um cenário mais claro no dólar. Só que quando a gente muda para tempo gráfico diário, a gente vê, por exemplo, que o dólar está bem travado. Então, na semana passada eu achei no geral bem complexo e aí no final da semana a gente teve aí a rolagem de contrato, né? Na sexta-feira ali. Mas comentando em relação ao início da semana passada, poxa, olha isso aqui, movimento extremamente travado, range curto, em torno das médias, segunda e terça, esses 2 dias aqui. E aí na quarta-feira nós temos até um movimento interessante, né? Teve uma alta aqui, só que nesse dia, nessa quarta, estava até vendo que estava fazendo um pullback, só que aqui não estava preenchendo critérios de gatilho. E quando começou a fazer um candle talvez bonitinho, o movimento já estava indicando uma subida já muito estranha, muitas sombras aqui. Então já não achei mais interessante esse candle, só que acabou indo esse candle, bem forte o movimento depois, não esperava, porque como eu disse, no exato momento que se formou, não parecia que ia fazer esse movimento todo. Então, se for pensar em outra oportunidade de gatilho, poderia talvez esse 39, mas ainda assim, extremamente arriscado, não estou gostando, tá? Do dólar. Para mim, eu acho que a minha régua assim de exigência para poder operar dólar, né, tá bem alta essa régua. E esse caso aqui poderia ser mas depois de quase mais ou menos meio-dia, não sei se seria tão seguro assim. O movimento ainda assim teria ido, mas fora do normal dos últimos dias. Os últimos dias era o quê? Travado. Mas acabou indo aqui a situação. Depois travou. Depois de meio-dia está acontecendo muito isso. Trava e fica travado em torno das médias. Então, a tendência está sendo na parte da manhã. Depois o movimento acaba morrendo. Então, deixa eu só desenhar aqui, só para mostrar, para relembrar a possibilidade de ser ali, mas de qualquer forma eu não fiz e não teria feito. Aqui, já no dia seguinte, na quinta, né? Na quinta-feira nós tivemos um movimento em torno das médias, acabou rompendo, fez um pullback. Aqui, em relação à possibilidade de gatilho, infelizmente, esse 21 não tinha risco retorno profundo. E aí esse gatilho fica complicado. Depois o movimento só fez candle ruim, só ruim. E aí quando fez o bonito, já estava aqui indicando que ia ficar travado, né? Como que eu ia imaginar que agora ia haver o rompimento. O movimento acabou andando, mas não tanto assim também. Se for ver a questão de pontos, 15 pontos, depois travou. Depois de meio-dia, o movimento morreu. E aí vem a sexta-feira. Então, no geral, puxando aqui para trás, a gente consegue ver que o dólar está em torno, deixa eu puxar mais para trás ainda, ó, tudo aqui em torno dessa região. Ó. Era essa região que o dólar estava se mantendo. Só que na sexta-feira a gente teve rolagem de contrato. E aí parece que teve gap, mas não teve. Se a gente for aqui ver o contrato realmente atual, né, daquela rolagem da sexta-feira, o gap some. E aí já fica completamente feio, né? Porque com o gap tava bonito, tá aparecendo o pullback bom das médias e o movimento subindo. Só que aí sem gap não fica legal. Então as médias aqui estão sem tendência. E aí simplesmente o movimento rompe máximo e não faz pullback nas médias. Simplesmente rompe e sobe. Não faz pullback. Esse candle aqui mal tocou. E aí já era candle de exaustão, o movimento começou a sentir. Só que já era meio-dia. E como eu disse, está sendo um certo padrão que está acontecendo aqui. Depois de meio-dia o movimento morre. E aí morreu. Então, sexta foi forte, foi realmente. Se a gente for ver a questão de range aqui, foi uma variação até boa, só que foi só subida, não teve pullback na média de 9. E aí, se for olhar no dia de hoje, o dia de hoje a gente teve aqui uma abertura, uma situação de gap dinâmico, só que não é operável isso aqui no dólar. Nem teria sido formado aqui algum candle operável também, se for considerar as regras do índice. É a região da média 200, o movimento começou a cair aqui com muitas sombras. Caçar contra a tendência aqui, assim, tô evitando ficar caçando essas contras no meio do nada em relação ao dólar. Tinha a questão da rolagem de contrato que aí ia atrapalhar, porque se a gente não vê com splits e agrupamentos, né,
a gente ia ter aqui a situação do gap. Então, o que eu deveria considerar? O movimento realmente estava estranho. Faz um pullback. Pullback aqui em relação a esse candle 10 não dá aqui os critérios porque está longe da média 20, tem a 9 em relação ao VWAP e o LS ativo. Então, eu fico inoperável esse candle 10 aqui. O stop ia ficar caro se eu deixasse protegido pela média 20 um pouco. O movimento ficou travado nessa região, tentando sair daqui. Acabou rompendo o fundo, só que não foi um rompimento aqui bom, né? Acabou descendo no fim das contas como se fosse em canal. E aí depois rompeu o canal, só que, poxa, olha como que rompeu, voltando para a média 200, que é a região que nos últimos dias está deixando o preço travado. Então, no geral, não vi aqui segurança nenhuma em relação ao dólar, tá? Então, já tem alguns dias que eu não faço operação no dólar e, pra mim, eu tô preferindo em relação ao índice. Olha que nem tá tão bonito assim o índice também. Então, isso aqui é o movimento do dólar nesses últimos dias e aí agora eu tenho que falar do estudo semanal, porque fechou o mês. E fechando o mês, a gente já vai lá pro candle do mês mensal. Não mudou nada nesses últimos meses, ó. Candle pequeno, o corpo, candle pequeno. Óbvio que esse aqui acabou de começar, né, hoje, mas pequeno, por enquanto. Mensal ainda muito travado nessa região aqui, ó. Essa região dá pra ver que é um preço muito defendido, mas o preço ainda segue muito próximo dessa área. Olha como que tá o candle agora semanal. Olha o tanto que teve de candle make doji nas semanas anteriores. Aí semana passada teve uma força compradora. Só que essa semana ainda não rompeu máxima. Ainda é região importante aqui desse fundo. Acredito que tem muita liquidez aqui. É um fundo extremamente defendido, tá? Para cima, posso até considerar esse movimento aqui, ó, que depois eu vou até ajustar para tempo gráfico menor. Mas aqui é a região que mais tem, gente. É a região mais forte que nós temos, isso aqui. Toda hora está batendo e está defendendo. Até que ponto? Até que ponto vai defender? Porque se for ver, está formando topos mais baixos. Se essa região estivesse forte, era para ter reagido o preço lá para cima, só que até agora não. E isso aqui pode ser um triângulo descendente, ou seja, está começando a indicar que o preço vai ficar travado ainda nessa região, afunilando. O preço está gostando de afunilar aqui. Isso pode ser um bom sinal para uma coisa, porque eu estava até falando disso no final de semana sobre a mentoria, né? E aí eu falo um tema a respeito disso, de figuras, né? Como pode, às vezes, ajudar a acumulação aqui, uma fase de Wyckoff, para depois haver o rompimento de certas regiões importantes, que é, no caso, esse fundo. Então, se essa figura acabar realmente acontecendo, for um triângulo, o preço ficar mais afunilado, talvez a gente possa ver o rompimento dessa região aqui de baixo a qualquer momento. Imaginando isso, né? Aqui, então, marquei SLT, acho bacana. Se a gente for ver os últimos candles compradores, ó, candle comprador, depois volta a cair forte. Candle comprador, cai forte. Candle comprador, nós estamos agora em região disso, possivelmente para acontecer. Então, está travado. Não consigo, assim, uma definição, movimento de curto prazo, falar que agora vai romper esse fundo, agora vai romper esse topo. Complicado aqui o cenário, tá mais pra cara que vai ficar travado nessa região aqui mesmo, por enquanto. 60 minutos, a gente confirma então que o preço está numa grande região travada, e aí eu tenho que ajustar algumas marcações que eu tenho desse gráfico aqui do layout oficial. Esse layout oficial aqui, eu tinha esse ponto porque esse aqui é como se fosse um fair value gap que nós temos aqui do gráfico do diário, essa região que está aberta aqui. E aí eu tinha deixado marcado, tinha marcado também essa região aqui que, ó, dá pra ver que não foi respeitada, estava respeitando aqui, mas depois desse movimento, depois aqui, não tem mais força essa área que eu tinha marcado. Então é apenas essas aqui e só ressaltar novamente a LT nesse layout aqui. Então, regiões importantes para o dólar. Falando de VWAP mensal, o VWAP do mês anterior ficou bem próximo do preço, então não tem que comentar aquilo de afastamento da VWAP. Então, um movimento muito travadão. Não, o mês anterior praticamente ficou tudo travado. Não teve aí nada, não teve nada. Porque, ó, se for ver, maio começou aqui. Esse foi o range do movimento do mês. Isso aqui. Então, o mês aqui em relação ao dólar não foi bonito. Não foi. Aqui falando em relação aos 5 minutos, aí tem esse gap aqui por causa da rolagem, né? Mas se eu tirar, não tem gap. De qualquer modo, região hoje testou fundo aí de sexta-feira. Independente com gap ou com gap, testou fundo de sexta.
A questão de variação foi até bacana, variação, a força vendedora, mas não tenho muito o que falar mais além disso em relação a esse ativo aqui. Não está claro o movimento. Já o índice tem coisa assim para comentar. Da semana passada, na segunda e na terça, acabei fazendo operação. Esses 2 dias, ainda bem que eu acabei protegendo, né, a operação, porque senão teria pego o stop nesses 2 dias, na segunda e na terça. Movimento aqui na semana passada. Olha como que começou segunda-feira. Horrível. Quando a gente vê o gráfico parado, a gente confirma como que o cenário estava horrível, né? Tinha tudo aqui para ser um cenáriozinho bonitinho de alta, não foi, trollou, voltou. E aí quando voltou, perdeu a força que estava começando das médias e não teve mais o que fazer depois. Então, segunda-feira, péssimo. Então, ainda bem que eu saí com a proteção aqui, porque senão o preço ia voltar tudo. Já na terça, também trollagem. Aqui a gente só teve a primeira pernada do dia. Só essa. Depois, o movimento morreu. E aí eu cheguei a fazer venda nessa região aqui pelo Renko. Eu não vi oportunidade dessa alta. Poderia ter dado se tivesse aberto com gap dinâmico. Não abriu com gap dinâmico. Nesse caso aqui eu não tenho nada a ser feito nessa abertura. Abertura esticada. Subiu. Esticado demais. E aí fiz venda aqui em relação ao Renko, que acabou pegando minha proteção. Não deixei o preço voltar praticamente na minha cara e sair no loss. E olha aqui a trollagem que foi depois. Movimento bem travado. Acabou tentando testar a região de máxima, não conseguiu. E aí começou a cair meio em forma de canal depois no final do dia. Então terça-feira, complicado também. E aí a quarta chega, né? A quarta chega, a gente começa a ver aqui um topo. E aí a quarta-feira confirma um topo aqui. Na região das médias, não vejo nada a ser feito. Começa um movimento muito forte. Só que aqui teve muito ruído de Renko. Muito ruído. E o movimento começou a cair. Forte. Com um pullback agressivo. Em relação a esse pullback agressivo, eu estava esperando para formar alguma possibilidade, um gatilhozinho aqui. Só que o 26 acabou fechando feio. Então ia ficar impossibilitada a operação. O movimento depois também travou nessa região, travou também aqui. Então, no geral, também feio. E aí a gente acaba tendo aqui uma área de fundo importante. Já aqui deixa eu ver, na sexta, desculpa não, agora é quinta. Quinta-feira aqui, a gente teve um movimento testando a LT de novo. Então, a LT importante já começou a cair forte. Não entendi esse movimento da abertura nessa quinta-feira, não entendi. Tava bem forte aqui. E aí voltou. Ficou estranho em região das médias. Nesse dia eu cheguei a fazer mais operações no mercado americano do que aqui no índice, tá? Aqui mal deu oportunidade. O movimento voltou muito forte. E aí fez aqui um pullback, só que esse pullback é agressivo. É agressivo esse pullback. E aí teve um detalhe importante. Nós tivemos aqui... Carlos, né, viu, mas não comentou. E eu nem reparei, porque tem um bom tempo que eu não vejo um cenário tão bonito aqui se formando para esse tipo de operação de falha. Então, tivemos uma falha, uns 5 minutos aqui, falha da média de 9. Não vi mesmo. E aí, quando o movimento passou, eu estava lá na frente. Então, perdi a oportunidade aqui em relação a essa região. Tempão que eu não vejo algo bonitinho assim. Voltou o movimento, acabou respeitando aqui como se fosse um canal. Aí já não quis fazer mais nada, foquei no mercado internacional que estava mais interessante. Depois travou, depois de meio-dia não acompanhei mais. Volto para esse layout e que a gente tem aqui, vou até tirar esse caixote aqui. Sexta-feira, último dia útil do mês de maio. Praticamente o último pregão também da semana anterior, semana que não achei fácil. E aí a gente teve um belo movimento no índice logo na sexta-feira que eu tirei para resolver algumas coisas de final de mês. Se a gente for ver em relação aqui à marcação, né, nós tínhamos um canal desde terça-feira, caindo aqui, respeitando. Mas voltando, eu estava acompanhando pelo celular, movimento aqui de abertura extremamente travado. Começou a criar uma força vendedora. As médias começaram a apontar para baixo, só que pelo gráfico de candles, ainda é arriscado falar que isso aqui é tendência. Arriscado, com o gráfico parado depois, lindo, mas poxa, isso aqui é quase o mesmo movimento que teve de médias aqui, 9,20. Então, elas estão realmente muito apontadas para baixo, porque o candle seguinte puxou elas para baixo. Só que no momento ali elas não estavam tão apontadas para baixo. E aí a gente sabe o que aconteceu no futuro, mas ao vivo ali, gráfico de candles médias,
não dava ainda. Era melhor o quê? Pelo gráfico de candles, esperar romper fundo para confirmar talvez algum pullback. Só que o gráfico de candles para formar essa perfeição toda tá muito difícil nos últimos meses, né? E que a gente tem então como solução? Renko. E aí o Renko formou aqui, depois desse candle 17 fechar, o Renko fechou com troca de cor. Deu troca de cor nessa região. No celular, não consigo acompanhar regras de coloração. Então, só sabia que tinha trocado de cor e fiquei sem ver depois. E o movimento foi paulada para baixo. E esse tipo de queda aqui é queda, assim, linda, porque não fez nenhum movimento de correção forte. Só foi queda. E mais de 1.000 pontos. Facinho. Então, rompeu esse canal aqui, a CLT. E aqui embaixo, nessa área, acabou fazendo pullback agressivo. Então, não é venda aqui no meu operacional. Depois quebrou a força da 9,20, normal, né? Depois de meio-dia. E aí testou até o fundo novamente, porém 9,20 ainda sem tendência. E ficou até o final do dia assim. Já no dia de hoje, esse dia de hoje, começou o mês de junho, já eu passando raiva aqui, por minha culpa. A alta, aqui, no geral, pelo menos eu não vejo nada em relação ao operacional. A abertura, o jeito como abriu, a região, né, que abriu em relação à sexta-feira, eu não vi aqui algo assim, para operar. O movimento acabou subindo. Estranho, sem muito sentido. Mas ok, segunda-feira, pós-final de semana, pode ser que seja reflexo de alguma coisa, que eu não sei o que é. O movimento acabou subindo para preencher o quê? Favela Gap, que nós tínhamos tudo aqui, a Favela Gap. E aí foi preencher exatamente a região de Favela Gap. Então, tópico 1, Favela Gap preenchido. Segunda questão, buscou a LT de cima. Tem a LT de cima. Aí vem outra questão. Se eu marcar a projeção da primeira pernada, do 1 ao 2, joga pra cima, 161. Aí começa. Aí vem a abertura do à vista. Movimento aqui com todos os indícios já de exaustão. Detalhe também, essa subida. Todos os candles negativos não romperam suas mínimas. Não romperam. E aí o movimento começou a voltar aqui, fazendo uma atuação diferente desses últimos candles negativos que não teria acionado. Eis a importância de considerar sempre mínima em relação ao gráfico de candles. Não teria estopado nessas áreas aqui. E aí o movimento voltou. Pelo gráfico de candles, não vi aqui com risco retorno, mas eu vi em relação a Renko. E o que aconteceu? Quando o Renko fechou, eu já estava tentando ver o dólar, para ver como é que estava a confluência ali. Foi tão rápido que quando eu voltei, já tinha fechado uns 2, 3 blocos depois da entrada. Mesmo que voltasse o meu ponto de entrada, já tinha passado o momento. Então, fiquei de fora. Aí o movimento caiu mais um pouquinho nessa área aqui. O bendito deu pullback de 10R que eu tava comentando assim. Eu comentei assim no ao vivo, né? Já que agora trocou de cor, a única oportunidade que eu tenho pra entrar é no 10R. Dito e feito, aconteceu 10R. Por que eu não entrei? Tava no telefone, não mexendo à toa. Tava no telefone chamada, ligação. Na hora que eu vi o movimento já tava caindo de novo. E aí nessa queda de novo aqui, nessa região aqui do fundo, chegou a dar pullback de 10R de novo. Nessa área, aí eu falei assim, não, já tá perigoso demais, tá esticado, longe das médias, prefiro não fazer. E teria pago 160 pontos pelo menos. 160 pontos teria pago. O movimento começou aqui a voltar, faz um pullback. Nessa área aqui já ficou interessante no 10R. Eu fiz a venda nessa hora, então primeira operação. Fiz a venda, o bendito pegou 160 pontos e voltou, pegou proteção. E aí depois trocou de cor. E que eu fiz? Vendi nessa área aqui. E tava, parece que não, mas estava com um rangezinho aqui, salgadinho essa área. Assim, se for considerar os 460 pontos, é um range salgado. Nessa área aqui, não parece que tem isso tudo, mas tem. E por causa disso, de ter um range que não parece que tá grande, mas está, o Renko pode ficar com muito ruído. E aí aconteceu, tinha notícia. E o que aconteceu? Geralmente notícia não tende a trazer movimento. Realmente, não teve movimento. Só que oscilou na hora. Ali no minutinho que deu notícia, 11 horas, oscilou. E aí na oscilação acabou trocando de cor. Eu fui estopada. Então a segunda operação foi stop. A primeira pegou parcial, depois proteção. Segunda foi stop. E aí veio, tava aqui formando, né, com carinha de pullback de lado, em relação à média, a 20 se aproximando. Todos os indícios bonitos para fazer um lindo pullback aqui, para renovar esse fundo.
O movimento, então, começa aqui, dá toda hora indicações que pode, talvez, o 2 minutos, formar antes, os 5, e fica aquela coisa toda. E a gente acabou tendo nesse 34. O 31 não... deu aqui, inclusive, pelo 2 minutos, só que não acionava. Voltava. Mas o 34 acabou sendo. Foi o momento da entrada. E aí, se for ver, lindo. Tinha tudo pra ser bonito, porém, eu já tava até avisando. Tomar cuidado, porque tava com cara... de uma das figuras que eu mais amo, né? Que é a praga da deriva. E aí o movimento, se fizesse isso, seria horrível, porque iria trollar. Iria parecer que está caindo em tendência, só que na verdade não está. E aí o preço fez o quê? Caiu, teve uma barra forte 37, pegou parcial 1 para 1, voltou. Eu não deixei esse movimento voltar tudo na minha cara, protegi no ponto de entrada e retirou o restante. Então confirmou a bendita deriva. Depois fechei a tela, continuou caindo, mas foi uma queda muito sofrida, tá? Não foi aquele caso assim de tendência maravilhosa. Foi muito sofrido, porque se for ver em relação a esse fundo aqui, demorou demais. Então, do ponto de entrada aqui até a região do fundo, 635 pontos em 3 horas. Essa queda aqui que deu aquele gatilho que eu não peguei até aqui, 1.400 pontos em 35 minutos. Então essa queda foi sofrida demais. O movimento aqui então confirmou uma deriva, depois já parte da tarde aí fica travado e realmente ficou travado até o último movimento ali do dia. E aí falando do macro, né, tô ansiosa para fazer alguns comentários aqui, vamos pro mensal. Mensal, índice Ibov. Primeira coisa, 3 meses consecutivos de alta. Já começa algo estranho, né, porque a gente não tem o costume de ver no Ibov 3 meses consecutivos de alta. Aqui atrás, 3 caiu, 2 caiu. Aqui tivemos 4, depois caiu, 4 caiu, 4 caiu, 4 caiu. Então, assim, no máximo, talvez 4 meses seria algo normal, mas o quarto mês, nesses últimos exemplos, pode ficar bem travado. De qualquer modo, já está esticado. E aí a gente tem outro fator aqui, ó. Olha essa LT, lembrando, LTzinha como resistência, respeitou. Respeitou aqui. Rompeu máxima histórica de forma esticada. Então já começa algumas coisas para atrapalhar esse movimento. Então temos uma outra questão que eu sempre venho ressaltando, que todas as vezes que o Ibov renova máxima, por exemplo, aqui era um topo, máxima histórica. Renovou, volta. Aí aqui era a máxima, então, aí agora renovou. Renovou, volta. Aqui era a máxima, então. Renovou, volta. Aqui era a máxima, então. Renovou, volta. Aqui era a máxima, então. Renovou, volta. Por enquanto é o que está sendo. Aqui, se for olhar pelo semanal, semanas aqui, essas últimas tentando corrigir. Estava sobrecomprado, as últimas vezes a gente viu que o movimento respeitou bastante, então está começando a correção e está muito longe da média 20, tem muito espaço ainda. Isso no semanal. E outra, o semanal ainda está segurando demais, porque se for ver da máxima histórica, olha a semana fechando ainda acima dessa região. Então está segurando até demais, demais. Aqui a respeito do diário, a gente tem já um outro possível padrão querendo formar, né? E quando estava começando aqui, quando houve essa barra aqui na semana passada, até comentei, tá com cara de rompimento falso, porque o fechamento foi abaixo da máxima, né? E aí começou depois a indicar o movimento que tá assim, nossa, não é possível que vai ser um topo duplo tão bonito assim. E é uma coisa interessante para ressaltar que esse movimento aqui pode parecer loucura, mas comparando o que Dow Jones está com cara de fazer o movimento de 2008, e lembrando que 2008 teve o que a gente sabe, né, de crise e tudo mais, olha o gráfico que fez em 2008, que eu estava vendo isso aqui também. Vou puxar lá para trás no gráfico diário, tá? 2008, parece loucura, né? Mas algumas coisas começam a fazer sentido. Olha esse topo aqui. Olha a época que também deu. Olha depois de um movimento esticado. Ó, então, maio de 2008, esticou. Olha isso, a barra que rompeu. Rompimento falso. Olha isso aqui. Topo duplo. E depois foi o quê? Sangue, queda. E Dow Jones também tá fazendo padrão igual de 2008, tá? Então, será?
Será que vai acontecer isso? Porque aqui em 2008 reverteu até tendência, porque nós tínhamos tendência de alta. Olha, movimento lindo de alta. E aí rompeu esse último fundo, rompeu esse daqui, rompeu esse daqui, rompeu esse daqui. Foi sangrento. Devolveu muito. E aí desde então foi o último fundo que a gente teve. Ó. Então só subiu então naquele fundo ali de 2008. Ó, só altas depois. Não houve renovação dessa área. Acho que, deixa eu ver se aqui teve. Não, não teve. Então não renovou fundo desde então. E aí a gente está fazendo um movimento muito parecido. Um topo duplo na mesma região, mesma época, maio. Estranho isso aqui. Algo para se ter atenção. Falando por médias no diário, tá quebrando a média de 20, tá dando todos os indícios de topo duplo aqui. Essa sombra do Ibov estraga o movimento. Se eu for ver o futuro, como que a gente vê aqui? A gente vê uma barra diferente, que eu acho até melhor visualmente. Eu não gosto desse tipo de movimento com sombras aqui. Então, mas de qualquer forma, os dois com cara aqui de topo duplo, de qualquer forma. Voltando aqui para o Ibov em relação... agora eu acho que é melhor falar do futuro. O futuro aqui, marcações. Eu tinha um canal, não me importa mais. Esse fundo aqui segue importante, tá? É um fundo extremamente importante. Aqui diminuindo para 60 minutos, a gente começa a ter algumas regiões também ainda relevantes, que é SLT aqui para frente. E aqui também, tá? Por mais que tenha rompido, não é um rompimento ainda verdadeiro. Então está caindo meio que uma forma de canal. Essa região é o topo nosso, máxima histórica. Deixa eu puxar para frente. E uma coisa bacana do futuro é que preencheu o Favelo Gap. Nós tínhamos Favelo Gap aqui, ó. Olha lá, cravou exatamente a área do Favelo Gap. Então, preenchido. E tá travando essa região. É normal que venha subir agora para preencher aqui o canal. Então, estou esperando talvez um movimentozinho para cima. Um pouco. Até porque já está muito próximo aqui da sobrevenda. Já está caindo um pouco esticado. E eu acho que esse fundo aqui não vai ser um fundo fácil de passar. Normalmente pode ficar travado aqui antes de romper esse fundo e confirmar o topo duplo. Uma outra coisa também interessante em relação ao índice, o que a gente pode esperar do mês de junho, né? Se for abrir aqui a imagem, deixa eu abrir. Mês de junho, com esses dados que o Vlad tem, é o mês que tende a ser inicialmente, tá? De alta. E detalhe, mês passado respeitou direitinho, tá? Daqui a pouco eu mostro. Tende então junho ser um mês de alta nos primeiros dias, porém depois volta a ficar sangrento. Finalzinho do mês que tende aqui dar um repique de alta. E aí se a gente for ver maio respeitou. Maio respeitou os últimos 10 anos. Se a gente for ver aqui, os últimos 10, tá? Então é a linha tracejada. Começou caindo. Tinha que, no caso, subir até essa região desse topo. Subiu até essa região desse topo. Tinha que cair forte. Caiu até forte. Depois tinha que fazer um movimento de alta e nos últimos dias de queda. Então, acabou respeitando. E se a gente for esperar isso do mês de junho, os primeiros dias tendem a ser ali de alta. Fora isso, em relação ao VWAP mensal, a VWAP do mês anterior ficou próxima do preço, então não é algo também para se preocupar. Aproximando aqui em relação a gap, amanhã podemos ter gap e Favelo Gap? Pode, mas teria que abrir aqui em cima. Podemos ter um Favelo Gap aqui. Oxe, por que eu tô falando Favelo Gap? Favelo Gap não, gap dinâmico, confundi os termos. Podemos ter gap dinâmico sim, se abrir acima do 80. Pode ficar interessante. Fora isso, aqui em relação ao índice, preço bola, né? 140 mil acabou respeitando. Para cima agora só 150, lá em cima. E aí nós estamos agora tentando talvez voltar para os 135 mil. De qualquer forma, 140 foi uma barreira e ainda continua sendo uma barreira muito forte. Uma outra coisa que eu achei legal, agora comentando de algumas coisas no geral aqui, foi do movimento do dólar, que o Vlad tinha postado essa imagem aqui, ó. Isso aqui é bandas de Bollinger, tá? E aí as bandas, quando elas estão assim muito paradinhas, elas podem indicar que vai haver uma pressão para um dos lados. E a última vez que a gente teve um movimento muito parado, esse não gráfico diário, tá? A gente teve aqui em 2024, mas que teve um movimento que durou muito, foi aqui, ó, 2024 também, mas deixa eu ver, ampliando a imagem mais,
ia ficar lá em 2000 alguma coisa que ele estava até mostrando. Mas de qualquer... Não, desculpa, isso aqui é do Juros Futuro que eu ia comentar depois. De qualquer forma, aqui em 2024, maio, quando ficou muito paradinho, a gente teve uma explosão de alta. Depois, nessa região aqui, ó, ficou muito parado o dólar, explodiu para cima de novo. E agora está muito parado o dólar. Se acontecer nesses próximos dias de ter uma explosão para um dos lados, não vai ser estranho, tá? Porque já está avisando que está muito parado esse dólar. Olhando por essa imagem aqui. Agora, a imagem que eu queria comentar é essa aqui dos DIs. Os DIs, isso aqui é como se fosse também bandas, né? E aí é como se fosse um indicador aqui, que nessa região, ó, é como se fosse tipo um suporte. Quando chega nessa região de suporte, assim, tenta romper, na verdade, a gente tem aqui um movimento depois contrário, né? Como se fosse sobrevenda. E a gente está exatamente passando dessa linha, que é a última vez que passou. A última vez que passou, foi aqui em 2000, indo para 2019, tá? Então, essa região aqui, depois a gente teve aí um movimento muito importante dos DIs. E aqui a gente está tendo isso. Então, DIs fazendo esse movimento, o dólar também está ali indicando que está para haver alguma força para um dos lados. Então, acho que vai ter uma reviravolta nesses próximos dias, tá? E se for olhar essa semana sendo a primeira semana do mês, é normal que tenha mais notícias. Hoje até esqueci que tinha um PMI, mas PMI não é de movimentar. Não movimentou, porém, 1 minuto da notícia houve volatilidade, por isso que acabou ali estopando a operação do Renko. Mas amanhã a gente tende a ter aqui, cadê? Passei dia de terça-feira de uma vez. Nossa, aqui tudo segunda? Aqui terça. Amanhã terça tem da abertura do pregão, coisa do Brasil que não é de movimentar. Isso aqui pode, tá? Pode, talvez. 11 horas. Tem um bom tempo que eu não vejo notícia realmente movimentando, essas programadas. Quarta-feira a gente tem aqui possivelmente a ADP 9h15, depois PMI. Só ter atenção exatamente no momento da notícia que pode acontecer o que aconteceu hoje. E na quinta-feira tem aqui algumas também, não é de movimentar, mas o importante vai acabar sendo nas sextas as notícias programadas, que é o payroll, né? Então temos aqui na sexta-feira o payroll. Fora isso, tirando isso aqui, comentando de algumas coisas macro desses últimos dias do Twitter, né? Gráfico do S&P, e que a gente tem do S&P, fazendo aqui o reteste dessa LT. Então, com carinha de talvez agora formar um movimento de baixa, porque se a gente for olhar o Dow Jones está imitando o movimento de 2008. O Dow Jones está nesse canal, que a situação como um todo está praticamente igual de 2008 e nesse exato momento está coincidindo também com o canal que fez naquela época de 2018. E aí, se acabar respeitando isso, o rompimento aqui tende a ser em junho, que é o mês que nós estamos entrando. E depois sangue até o final do ano. Outra coisa também que a gente teve semana passada, início da semana começou com o Trump querendo aumentar tarifas em relação à União Europeia, depois voltou atrás na mesma semana falando que ia suspender. E fica essas coisas todas aí, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tanto é que já está começando a rolar muitos memes, né? Muitos e muitos memes em relação a isso de tarifa vai, tarifa vem, tarifa vai, tarifa vem. Outra questão, Nasdaq. Nasdaq aqui também em região de uma LT que é desde 2020, final de 2023. Então está fazendo aqui troca de polaridade, uma região que é uma área de resistência muito forte. Passando também, a gente tem aqui, deixa eu ver o que mais. Semana passada, também na mesma semana, em relação às tarifas, a gente teve ali o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos suspendendo, na verdade, não, um tribunal antes, tá? Alguns juízes ali entraram com suspensão de tarifas dos Estados Unidos e aí depois voltou novamente, restabeleceu. Então, o tribunal ali de apelações, que é na fase de recurso, acabou restabelecendo as tarifas de novo. Então, vai e volta, assim, chato toda semana. Uma coisa que me preocupa em relação à Vale, a Vale que é uma das que mais puxa o Ibov, o volume da Vale está muito baixo nesses últimos dias e semanas, tá? Se for olhar aqui, olha o ponto de volume que chegou nesses últimos dias. Muito baixo, abaixo demais da média.
Muito estranho. E aí, considerando uma média de volume dos últimos 20 pregões, a média atual está em 812 milhões. É o menor valor desde meados de 2020. E aí, no auge, em 2022, chegou a girar em torno ali de 2,7 bilhões, que foi nesse pico aqui que a gente teve, ó. Então, muito estranho. Na verdade, desculpa, pica aqui atrás, ó. Então, muito, muito, muito estranho. Depois a gente teve também aqui a questão do IOF aqui no Brasil também, tá nessa discussão toda, como que vai fazer para compensar e etc, essas coisas todas. E na semana passada, em relação a esse conflito todo, lembrando que na retrasada a gente teve algumas instituições recomendando, na verdade, recomendando compra pro Ibov, projetando aí 160 mil, teve casos até 170, passando disso já. E aí, na semana passada já mudaram de ideia, já começou aqui a rebaixar o Brasil, engraçado. Aí, na hora que saiu isso aqui, eu já pensei, só falta agora o Ibov renovar topo esticado, só porque houve recomendação agora de venda. Mas, enfim, essa semana agora já houve mudança de recomendação de novo, daqui a pouco eu mostro alguns bancos. Mas, em relação ao S&P, um movimento bem estranho que a gente teve lá, foi um dos melhores meses de maio em 35 anos. Se a gente for ver aqui, teve aqui um bom em 90, quase final ali de 2000. Depois, vamos ver por curiosidade em 2018 se teve? Não coincidiu. Poderia ser, né? Mais uma coincidência aqui para talvez ser um ano aí com cara de imitar 2018, mas não teve. Aqui em relação à Vale, para quem tem curiosidade, o gráfico dela está respeitando o semanal SLT que está passando, ainda está respeitando. Lembrando que o volume dela está extremamente crítico, muito baixo. Também tivemos aí dia 30, né? O Trump ali anunciando novamente mais um capítulo de tarifa nos Estados Unidos que vai aumentar, no caso, de 25% para 50% tarifa sobre o aço importado. Depois a gente teve aqui, isso aqui é apenas comentários em relação ao ativo do Banco do Brasil. O ativo aqui está respeitando o alargamento esse aqui é do gráfico semanal, então quando chegou nesse topo aqui, teve aquela notícia que saiu em relação ao relatório, normal, o movimento acabou voltando aqui, respeitando a LT do alargamento, então o relatório saiu depois. A gente teve aqui também um movimento... quer ver o que mais? Teve também post do Trump falando que a China não está respeitando o acordo ali, que está praticamente violando o que foi acordado. E aí depois a gente tem aqui, hoje, né? Aí a gente já tem a questão da OPEP aumentando a produção do petróleo, inclusive foi um dos motivos para o petróleo hoje subir. Não só esse, mas também teve ali uma ofensiva da Ucrânia em relação à Rússia, que eu achei assim fenomenal como que foi feito todo o planejamento em relação a esse ataque. Temos aqui então a questão, novamente tarifa, né, em relação ao aumento de 25% para 50% do aço importado nos Estados Unidos. Canadá, Austrália, União Europeia já começa ali comentando que vai prometer retaliação. Aí mais um capítulo em relação a isso. Outra coisa, isso aqui não vem ao caso para comentar, aí vem Santander elevando a projeção do Ibov para 160 mil pontos em 2025, ainda esse ano, recomendando, elevando a projeção que ainda esse ano deve chegar a 160. Sério? 160? Nós estamos 140. 160? Muito estranho. Depois tivemos a questão aqui, deixa eu ver o que mais. Estados Unidos estendem suspensão tarifária sobre alguns produtos chineses até 31 de agosto. Capítulos e capítulos de tarifas. Agora, abrindo a Black Arrow, só comentando que eu queria mostrar em relação à quinta-feira passada. O que eu queria mostrar da semana passada é principalmente na quinta-feira, porque quinta-feira foi o dia assim, mais bonito que teve de tendência lá fora, de possibilidade de pullbacks de tendência. Se a gente for ver aqui, começando com o ouro, né? Foi assim, gatilho atrás de gatilho, absurdo. Teve aqui na parte bem cedo da manhã, 8 e pouco, teve esse outro aqui, e aí teve esse aqui, ó, às 10 e pouco, que infelizmente teria pego só 1 para 1, depois teria pego a proteção. Só que aí a gente vê o Nasdaq teve esse gatilho aqui às 9h35, o movimento disparou para baixo, muito forte.
O do Dow Jones eu achei mais bonito, tá? O Dow Jones aqui, se for comparar, a gente teve aqui pro back também nessa área aqui, só que o Dow Jones eu não fiz a planilha de backtest, só que eu sei que ele vai acabar dando retorno porque todos os índices americanos praticamente estão com retorno muito positivo ali na planilha. E ele parece muito com o movimento ou às vezes do S&P ou do Nasdaq no dia. E aí depois a gente teve o S&P lindo também, aqui 9,35, movimento bonito nessa parte aqui. O DAX da Alemanha, tá? O DAX da Alemanha, inclusive, foi o que eu operei nesse dia. A gente teve aqui gatilho bonito, ó, voltando aqui para trás. Regiãozinha, inclusive até dia anterior deu. Mas aqui, olha que lindo, pullback, bacana. Esse aqui, infelizmente, teria estopado. A depender de onde a pessoa colocou, teria estopado por poucos pontos, depois teria andado mais. Então, o movimento aqui, esse, bacana, lindo demais. E aí tem o de Londres, não deu. Não é um ativo também que deu bons resultados na planilha de backtest. Hong Kong nem fiz, mas também estou percebendo que não vai ser interessante na questão de tendência. O Nikkei na quinta-feira também teve nesse dia, o que, assim, no geral é muito estranho, porque no resultado também não é legal, mas deu, mas bem na parte da manhã muito cedo também. Já esse outro aqui, americano, a gente não teve bons pullbacks aqui, já foi um pouco mais estranho essa queda meio deriva. Então foi ouro, Nasdaq, Dow Jones, S&P, o DAX foi o mais bonito pela hora que eu tava aqui. E aí agora já ficou, hoje pelo menos não achei interessante aqui os ativos para acompanhar. Então, basicamente, era isso que eu tinha que ressaltar para essa semana, começando o mês de junho, semana com notícias muitas aí programadas e, assim, expectativa para ver se vai imitar ali o movimento de 2008 aqui e lá fora, Dow Jones também, se vai fazer o topo duplo aqui. Se esse duplo acabar concretizando o índice, o que o dólar vai acabar fazendo, né? Porque o dólar está parado aí nesses últimos dias, o indicador ali de bandas já está alertando que está muito parado e tem ainda os DIs também falando que tem algo muito estranho, desde 2018 não acontecia algo assim. Então, vamos ver, movimento eu acho que vai ser importante, sem falar que mês de junho praticamente vai fechar o semestre, né? Então, há grandes movimentos que tendem a acontecer. Então, vai fechar o semestre para o segundo e último do ano chegar